boa noite. Vamos esperando esse momento, alguns minutos, para iniciarmos a nossa live. Ok, já estamos vendo que algumas pessoas já começaram a se conectar, e eu gostaria até de pedir a você que já está conosco, que nos auxilie, deixando aqui para nós algum recado de como está o som, como é que o som está chegando aí, como é que está a imagem. Vamos fazer esse feedback, porque daqui a alguns minutos nós estaremos começando a nossa live dessa noite. E eu queria que você me dissesse aí como é que está, por exemplo, meu irmão Silone. Eu estou vendo que o Silone já está aqui. Me diga aí, Silone, como é que já está, como é que está aí o som, como é que está chegando para você aí a imagem, o som, para que nós possamos ter esse feedback, para fazermos o melhor, né? Dar a melhor qualidade para os irmãos que estão nos assistindo. E aí, Silone, como é que está? Ah, que bom, som e imagem de primeira. Então, ok, Silone. E aí, Johninho? John também já está chegando por aqui. E aí, concorda com o Silone, John? Som e imagem de primeira? Diga aí para nós, tá tudo tranquilo? Vamos esperar os irmãos chegarem e nós vamos começar nessa noite. Cezinha, meu diácono César, que Deus te abençoe, meu diácono César. Cristina, minha irmã Cris, Lícia, olha aí. Estão chegando os nossos irmãos, Nildo de Márcia, Márcia de Nildo, tá a família toda. Marquinho, que saudade, Marquinhos, Marcos Costa, meu amado irmão diácono, louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos esperar chegar mais um grupo de pessoas. Nós já estamos aqui com 11 pessoas, louvado seja Deus. Vamos deixar completar um número aí para que a gente possa começar, para que aqueles que cheguem não possam de fato perder nada daquilo que Deus tem para você nessa noite, tá bom? Então nós estamos aqui já com algumas pessoas conectadas, que bom, e os irmãos atenderam, né, o nosso chamamento. Temos que nessa noite conversar acerca das coisas que Deus tem para nós. Então você vai chegando e vai deixando aí o seu ok, vai nos ajudando de como nós estamos em termos de som e de imagem, tá bom? Vamos aguardar algumas pessoas chegando. Vânia Araújo, Ana Carla de Negro, Carlinha, deu meu cheiro aí, viu? Do meu guri, que saudade dos meus meninos, deu um cheiro em Hugo, diga que eu estou mandando um abraço, um cheiro para ele, ok? Então, irmãos, vamos completar. Nós estamos aqui com 14 pessoas. Eu creio que nós podemos dar alguns segundos ou alguns minutos para que cheguemos a um número pelo menos de 20 pessoas. Chegando a esse número de 20, aí nós vamos começar a nossa live. Por exemplo, aqui nosso irmão Enildo, olha que bênção. Enildo, como é que está a nossa capital, meu irmão? Temos visto as notícias e temos orado para que Deus guarde você, guarde Jô, deste mal, dessa pandemia que assola, né? E principalmente os casos aqui na Paraíba estão muito concentrados aí em João Pessoa, né, meu irmão? Mas eu creio, cremos assim, que a mão de Deus está guardando aqueles que são seus nessa cidade. Então, um cheiro aí para Jô, viu? Olha a nossa irmã Lisete Pereira, que privilégio, minha irmã Lisete, poder contar com a sua presença por meio dessa live. Amém. Então, queridos, nós já estamos com 17 pessoas, faltam 3 pessoas. Vamos ver quem serão esses 3 que vão entrar agora, porque serão eles que irão dar o pontapé para que nós possamos começar a conversar a respeito daquilo que Deus colocou no nosso coração, para dividirmos com você, meu amigo, meu irmão que nos escuta aí na live, tá bom? Então, vamos começando aqui, já estamos com 18 pessoas. Chegou Jeverton, meu irmão Baby, Eucineide, Baby e Eucineide estão aí completando o número de 18 pessoas, faltam 2. Vamos ver quem vai chegar aí. Denise, que bom, Denise, que você está conosco. Saudade de você, minha galega abençoada. Bons tempos vivemos e como é bom guardar no coração boas recordações. Deus te abençoe, minha irmã.
Que Deus te abençoe a você e sua casa, Denise. Então vamos esperar chegar aqui mais 2 pessoas e aí sim, pontapé. É ele que vai nos dizer, chegou a hora, tá bom? Vamos esperar aqui. Mirela, Deus te abençoe. Um cheiro para a Lu, um cheiro para o meu diácono Marcos, que sei que deve estar aí, né, ao seu lado. Que Deus te abençoe. Claro, não podemos deixar de mandar um cheiro para Marcos Vinícius. Deus te abençoe, meu amor. Vamos pedir agora aos irmãos mais um pouco de paciência para que nós possamos começar, tá certo? Nós vamos dar aqui alguns minutos, rapidamente, enquanto os irmãos entram, e faz conosco esse feedback. Vai nos dizendo, Silone, Johnny disse que estava ok, o som e a imagem, mas você agora, como é que está? Você que está chegando aí, como é que está o som e a imagem aí para você em casa? Então quero ouvir você nessa noite, para que possamos entender como é que está chegando o nosso som e a nossa imagem até você em casa aí, tá bom? Ok? Como é que tá aí, Denise? Está chegando bom o som aí, Denise? A imagem está boa? Me dá um retorno aí. Silone, deixa a tela aberta, mestre, é melhor. Eu não estou entendendo o que seria a tela aberta, Silone. Abrir mais um pouco a imagem. É porque eu tenho medo, Silone, se nós abrirmos muito, afastarmos mais o celular, nós estamos usando apenas o microfone do próprio celular, eu não consiga levar a qualidade do som que eu quero para você, tá certo, Silone? Vamos tentando ver por aí como é que faz. Bom, Marco Costa está dizendo que está ótimo, Enildo está dizendo que está tudo ok, Jefferson está dizendo que está tudo em ordem, nossa irmã Maria José de Souza Duarte, beijo Maria Duarte, também está dizendo que está tudo ok. Bom, gente, nós já chegamos aqui ao número de 20 pessoas online, e creio que este é o número que nós podemos já começar a falar acerca daquilo que Deus colocou no nosso coração. Meus irmãos, perceba, hoje é quinta-feira, é uma quinta-feira especial por 2 motivos. Especial porque, na verdade, é a quinta-feira chamada Quinta-feira da Paixão, não é? E também porque nas quintas-feiras à noite ou à tarde, dependendo de como se procede os convites, a quinta-feira é o dia em que as mulheres da nossa igreja, por meio do Ministério Mulheres Samaritanas, elas se reúnem para assim orarem, não é? E nas quintas-feiras nós decidimos também, nesse período agora de confinamento, de isolamento social, começarmos também a ter esse momento, né, onde nós possamos utilizar as ferramentas que Deus nos proporciona, a internet neste caso, para que também possamos trazer uma palavra nesta quinta-feira, que seria a quinta-feira das reuniões das mulheres samaritanas. E nós queremos nessa noite trazer esta palavra para que aqueles que estão conectados, não somente as nossas irmãs do Ministério Mulheres Samaritanas, não somente os nossos irmãos e amigos das igrejas presbiteriana Renascer em Campina Grande, aqui em Queimadas, mas os nossos amigos e irmãos que estão aí espalhados em todo o Brasil, que têm acesso ao nosso perfil por meio do Facebook. Então, partindo desse princípio, eu quero conversar com você nessa noite e bater um papo. Na verdade, o que eu quero com você, o objetivo e o propósito deste momento era ter um feedback com você, poder conversar com você, já que nós estamos impedidos, e eu vou botar esse pedido entre aspas, de fato termos os nossos contatos, não é? Pessoais, físicos. Então nós podemos fazer isso. Eu coloquei esse impedido entre aspas porque o impedimento que nos é imposto aí por meio de decretos e por causa dessa pandemia que nós vivemos não nos impede, por exemplo, de estarmos em contatos agora, não fisicamente, mas espiritualmente, não é? Estamos aqui levando para você a nossa alegria, a gratidão de ter você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, agora nessa noite compartilhando conosco. Então o propósito é conversar com você, bater um papo e quebrar, quem sabe aí, essa rotina
imposta por esse isolamento social. Mas, para que nós possamos conversar, eu quero fazer a leitura bíblica de um texto. E eu quero convidar você que está em casa também a ficar com sua Bíblia. Traga a sua Bíblia para frente do seu computador ou da sua TV, se você estiver aí fazendo a transmissão para a sua TV. Traga a sua Bíblia para juntos nós analisarmos alguns textos bíblicos que nessa noite serão importantes para que possam nos dar entendimento acerca daquilo que eu gostaria de falar para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Então, eu creio que você já está com sua Bíblia em mãos. Se você ainda não está, dá tempo você ir, vá até a sua estante, traga a sua Bíblia até a sua cabeceira de cama e traga a sua Bíblia e abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós vamos meditar nessa parte inicial para que possamos orar, nesse texto da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, e você vai abrir no verso de número 13, nós vamos fazer a leitura do verso 13 e do verso 14, desta carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos, lá da igreja da cidade de Colossos. Bom, então tudo ok? Está aí com sua Bíblia aberta? Podemos fazer a leitura? Me acompanhe nessa leitura. Nos diz o texto sagrado: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e temos também a remissão dos nossos pecados. Esse é o texto que eu quero ter como base para que possamos nessa noite começar orando ao Senhor. E eu quero convidar você agora a, juntamente comigo, fechar os seus olhos e a orar para que possamos nessa noite ter esse momento de comunhão na presença do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor nos proporciona momentos como estes. Sim, Deus, momentos que, apesar de tudo aquilo que estamos vivendo, do isolamento social, ó Deus, estamos ainda assim conectados no trono da graça, porque nada pode impedir a comunhão daqueles que creem e confiam no Teu nome. O Senhor nos transportou do império, Pai, do império das trevas, e o Senhor nos fez assentar no trono do Filho do Teu amor. E é por meio deste Teu Filho que nós temos a redenção. É por meio de Cristo Jesus que nós encontramos, conforme diz o texto, a remissão dos nossos pecados. E a Ti nós Te louvamos. A Ti, ó Deus, agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos, diante disso que nós acabamos de ler, eu queria conversar com você sobre a realidade desse momento que nós estamos vivendo. É bem verdade que esse momento é um momento novo na nossa história, até porque nós não tínhamos ainda tido a experiência de vivermos momentos como estes que nós estamos vivendo, momentos de isolamento, momentos de quarentena, momentos de pandemia, momentos onde os sentimentos, as emoções, elas se confundem, se misturam, e nós às vezes somos tomados de fato por sentimentos que mexem com a nossa vida espiritual, mexem com a nossa vida física, porque esse isolamento, esse momento que nós estamos vivendo agora de quarentena, ela consegue mexer com o homem na sua totalidade. Bom, mas eu creio que nesses momentos em que o Senhor tem nos permitido estar em quarentena, nós temos aprendido muito. Eu vou falar por mim, e creio que essa minha fala faz eco ao seu coração, porque nós estamos aprendendo muito diante desse quadro de pandemia. E o que me faz nessa noite conversar com você é para nós entendermos algumas questões relacionadas a esse novo tempo, porque é um tempo novo para nós. Nós não tínhamos tido contato com nenhuma pandemia que nos levasse a um isolamento social,
que nos levasse a de fato deixar de experimentar as coisas básicas da nossa vida, como por exemplo deixar de abraçar aqueles a quem nós amamos. Nunca havíamos experimentado um tempo onde nós não poderíamos cumprimentar aqueles que são nossos amigos. E acima de tudo, não havíamos experimentado um tempo em que teríamos que fechar as portas dos nossos templos para que não pudéssemos contaminar aqueles a quem nós amamos. Mas diante de tudo isso, queridos, eu quero mostrar para você uma coisa. Apesar deste fato, apesar desta situação ser nova para nós, sabe, queridos, o coronavírus, na verdade, não é o primeiro causador de uma pandemia mundial. Não, pelo contrário. Nós, como mundo, experimentamos outras pandemias. E eu quero relembrar com você, talvez, você que já ouviu isso por meio dos seus estudos, a história nos apresenta esses fatos. Eu quero relembrar com você outras doenças que também mudaram o rumo da história da humanidade. Nós vamos citar aqui 5 doenças que também foram tidas como pandemias, e assim como o coronavírus mudou, na verdade, os rumos da história da humanidade. E por que eu digo que mudou o rumo, ou os rumos da história da humanidade? É porque esse fator que nós estamos vivendo, ele vai trazer ainda para nós muita novidade. Sabe, queridos, vai ainda haver muitas coisas que vão nos levar a entendermos que aquilo que essa pandemia nos trouxe é bem maior do que apenas um isolamento social. Porque, na verdade, o isolamento social, esse período de quarentena que nós estamos vivendo, é apenas o início. Eu entendo que é apenas um momento que nós estamos nos colocando como aqueles que vão tentar, de uma maneira ou de outra, encurtar, diminuir aquilo que de fato esse mal vai nos trazer. Porque perceba, não somente a nossa vida pessoal será afetada, mas a nossa vida espiritual, a nossa economia será afetada. E é por isso que os rumos da história são mudados por enfermidades e pandemias como essas. Então eu vou citar para você aqui 5 doenças ou 5, de fato, pandemias que mudaram os rumos da história da humanidade. A primeira delas que eu quero comentar com você é sobre a peste bubônica. Bom, a peste bubônica ela é causada por uma bactéria, não é? E ela pode ser, assim, digamos, disseminada pelo contato com as pulgas e com algum roedor infectado. Essa peste bubônica, ela é considerada historicamente, irmãos, a causadora, por exemplo, da peste negra. E você sabe, nos livros de história você deve ter tido esse conhecimento. A peste negra, ela assolou a Europa no século XIV. Para você ter uma ideia, essa peste negra, ela matou no século XIV na Europa entre 75 e 200 milhões de pessoas, queridos. Isto na antiga Eurásia. Então perceba que é algo que mexeu com o rumo da história. Mas não somente a peste bubônica, mas, por exemplo, nós tivemos uma outra pandemia, a pandemia da varíola. Irmãos, a varíola também, ela foi uma pandemia muito séria. Para você ter uma ideia, essa doença, ela de fato atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Por mais de 3.000 anos. Você sabe o que é 3.000 anos? 3 séculos este mal esteve no meio da humanidade. Por exemplo, o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França foram alguns das personalidades que tiveram essa temida varíola, sabe, que também é comumente chamada por nós pelo nome de bexiga, né? Aquilo que nós chamamos de bexiga. E esse vírus da varíola, queridos, era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Então, perceba que
esse vírus mudou também a história da humanidade, mas felizmente, querido, louvado seja Deus, a varíola foi erradicada no planeta, porque em 1980 houve uma campanha de vacinação para que fosse extinta essa doença que comumente nós chamamos de bexiga. E você que tem a minha idade, não é? Eu creio que você deve lembrar deste fato dos anos de 1980 em diante. E se você tiver a minha idade, com certeza na sua cartilha de vacinação vai ter lá a sua vacinação contra a bexiga ou contra a varíola. Bom, mais uma terceira pandemia que atingiu a humanidade foi a pandemia da cólera. Irmãos, para você ter uma ideia, a primeira epidemia global da cólera se deu em 1817. E essa primeira epidemia global de cólera matou, meu irmão, centenas de milhares de pessoas. Então, irmãos, desde então, essa bactéria que causa a cólera, ela vem sofrendo diversas mutações. E o que faz é que quando essa bactéria ela sofre essas mutações, ela novamente causa novos ciclos epidêmicos. Então, de tempo em tempo, a gente escuta ainda falando sobre alguém que contraiu a cólera, que de fato, contraiu a bactéria da cólera. Então, de tempo em tempo, devido a essas diversas mutações que essa bactéria sofre, ela reaparece. E por isso ainda ela hoje ainda é considerada como uma pandemia. E é interessante que a transmissão, né, da cólera, ela acontece a partir do consumo de águas ou de alimentos contaminados. E é por isso que ela ainda hoje ela é tida como uma pandemia, porque perceba, os meios de contaminação ainda estão muito presentes entre nós. Água contaminada, alimentos contaminados, é o que mais a gente vê e é notícias que nós escutamos todos os dias. Então, essa cólera, ela é mais comum realmente em países subdesenvolvidos. Você tem uma ideia, um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti. Em 2010 foi o país onde houve mais mortandade pela cólera. Um dos países também mais atingido foi o nosso Brasil. O Brasil foi atingido. O Brasil já teve vários surtos dessa doença. O Brasil já sofreu vários surtos, não é, da cólera. Para você ter uma ideia, as áreas mais pobres do Nordeste, da nossa região nordestina, sofrem com essa pandemia que ainda é a cólera para nós. Mas para você ter uma ideia, só no Iêmen, e o Iêmen também é um desses países subdesenvolvidos, somente no Iêmen, em 2019, perceba, estamos falando de 2019, lá 40 mil pessoas morreram devido a essa enfermidade, devido à cólera, e é por isso que ela é tida ainda como uma pandemia. Então, nós vemos que ela é um mal do nosso século, não é? Do século que vivemos. Mas apesar de já existir vacina contra a cólera, ela não é 100% eficaz. E é por isso que se repete, não é? Porque nós temos contato sempre, pessoas têm contato quase todos os dias com água contaminada, com alimentos contaminados. Bom, mas nós temos uma quarta pandemia que mudou também os rumos da história. Essa quarta é conhecida como a gripe espanhola. Irmãos, acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola no ano de 1918. E essa gripe espanhola ela é causada por um vírus chamado influenza, né? E essa influenza, esse vírus é um vírus mortal. Então, queridos, perceba que mais de um quarto, perceba isso, mais de um quarto da população mundial, na época, foi infectada por este mal, pela gripe espanhola. E personalidades conhecidas nossas, do nosso Brasil, foram afetadas ou foram contaminados, não é,
por essa gripe espanhola. Por exemplo, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, ele morreu da doença em 1919, ele morreu da gripe espanhola. Então perceba, eu não sei se você sabia disto, mas isto é uma curiosidade. Rodrigues Alves, o presidente do nosso país, foi acometido da gripe espanhola e morreu em 1919. E você talvez esteja se perguntando, pastor, e como foi que esse vírus chegou até o Brasil? Queridos, o vírus ele veio da Europa e ele veio a bordo de um navio denominado Demarará. Então, esse barco, ou esse navio melhor, trouxe esse vírus, e esse era um navio transatlântico, e ele desembarcou passageiros infectados, não é, com a gripe espanhola no porto de Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, a partir desses passageiros que estavam infectados pela gripe espanhola, ela adentrou dentro do nosso país e fez vítimas, não é, também na nossa nação, dentre elas, como nós citamos, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Bom, nós estamos chegando na quinta pandemia. Esta quinta pandemia que nós queremos trazer para que nós possamos ter conhecimento, ela de fato é conhecida como gripe suína. Essa é bem mais recente. Eu imagino que você tenha ouvido falar sobre a gripe suína. Também ela ficou conhecida como H1N1, e ela continua no nosso meio. Para você ter uma ideia, ainda hoje, nesse período que estamos vivendo de pandemia do coronavírus, pessoas ainda estão morrendo de H1N1. Mas perceba, o primeiro causador a primeira causa dessa epidemia, ela teve como cenário, sabe, o século XXI. É por isso que alguém chega a dizer que o H1N1 ou a gripe suína, ela foi a primeira causa de pandemia do século XXI. O vírus surgiu, queridos, em porcos, e é por isso que ela é conhecida como gripe suína, porque o vírus surgiu em porcos, e surgiu lá no México, e surgiu em 2009 lá no México. Mas perceba que em maio de 2009, quando tivemos o primeiro caso lá no México, de alguém que foi contaminado pela gripe suína, pelo H1N1, sabe, queridos, até de fato o mês de junho do mesmo ano, de maio a junho, 627 pessoas já estavam infectadas no país. Então perceba, a gripe suína, em um mês, de maio para junho, ela infectou 627 pessoas. Isso de acordo com o Ministério da Saúde do México. Então, o contágio dessa H1N1 e os seus sintomas, elas são muito parecidos com o nosso atual Covid-19. São muito parecidos. E é por isso que, quando alguém está com suspeita de Covid-19, se faz o exame suspeitando, e por vezes é detectado no exame que na verdade não era o Covid-19 e sim o H1N1 que estava contaminando aquela pessoa, porque os seus sintomas, até a forma de seus contágios são muito parecidos. Bom, mas eu quero falar agora sobre o Covid-19, né? Nós falamos sobre 5 epidemias para mostrar que as pandemias não são algo novo na nossa humanidade, é algo novo para nós no nosso século, mas não na humanidade. Então, esse Covid-19, ou coronavírus, ele é causado, né, por esse vírus, que tem o nome coronavírus, o qual ele foi registrado pela primeira vez no ano de 1960. Algumas pessoas, por ser chamado de novo coronavírus, acham que ele é novo no sentido de aparecer agora, no ano de 2019. Não, mas esse vírus ele foi registrado pela primeira vez em 1960. Não é? Então perceba que
quando ele foi detectado, acontece o que acontece com a maioria dos vírus. Eles vão, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, eles vão sofrendo mutações. Eles vão sofrendo mutações, então algumas mutações foram, sabe, conhecidas por nós, deste vírus coronas. Por exemplo, as variações mais conhecidas que esse vírus nos apresenta eram aquilo que os cientistas chamavam de SARS, S-A-R-S. Também, depois ele sofreu uma mutação e chamaram essa nova mutação de CoV ou CoV. Depois ele sofreu uma outra mutação e os cientistas passaram a chamar ele de MERS-CoV ou MERS-CoV, né? MERS, M-E-R-S. Então ele sofreu essas mutações. E quando foi no dia 31 de dezembro de 2019, do ano passado, os primeiros casos desse novo Covid ou Covid-19, eles foram identificados na cidade de Wuhan, na China. Nós vimos isso, foi noticiado em todos os jornais. Então, o primeiro caso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, na China. Hoje, esse vírus, né, já se encontra, perceba isso, nós estamos falando de 31 de dezembro de 2019, mas hoje, na data de hoje, não é? 9 de abril de 2020, esse vírus, irmãos, esse vírus, amigos, ele já se encontra em 120 países. Em 120 países. Este é um levantamento da ONU. A ONU, ela tem uma dificuldade de fato dar com exatidão o número de países existentes no mundo. Mas a ONU diz que o número de países existentes, ele fica entre, na verdade, 193 a 206 países. Isso é o que a ONU nos diz. Então, sendo assim, nós podemos dizer, irmãos, que existem hoje, no dia de hoje, entre 58 a 62% dos países do mundo infectados por este mal chamado Covid-19. 58 se nós levarmos em consideração 193 países e 62 se nós levarmos em consideração 206 países. Bom, mas o mais importante disso tudo é que no mundo hoje, isso foi fonte de ontem. Ontem nós tivemos acesso a essa informação, que no mundo mais de 1,5 milhões, irmãos, mais de 1,5 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus ou Covid-19. Agora, vamos sair de mundo e vamos vir para a nação brasileira. Destes que foram infectados, desse 1,5 milhão de pessoas, 888.982 pessoas morreram. Alguém já disse que quando nós olhamos números, nós olhamos com a frieza do nosso coração. O mundo hoje tem mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas. Deste 1,5 milhão de pessoas, quase 89 mil pessoas já morreram. E não são apenas números, são pessoas mortas. Pessoas que, assim como eu e você, tinham família, muitos, pai e mãe de família, que tinham sonhos, projetavam suas vidas, buscavam alcançar os seus objetivos, mas que tiveram a sua vida ceifada por este mal. Bom, mas eu disse aos irmãos que eu queria falar de Brasil. Hoje, no Brasil, soma-se quase, isso é fonte também oficial, soma-se quase 700 mortos em todo o nosso continente brasileiro por esse coronavírus. Então, irmãos, esse Covid-19, ele tem uma taxa de letalidade alta, apesar de, por vezes, ele ser confundido com uma gripe. Nós vamos ver que a média mundial dessa taxa, da taxa de letalidade do Covid-19, é de 3,74%. É uma taxa considerável,
não é? E nós tomamos conhecimento, assim como você também com certeza tomou conhecimento, que a Itália é o país mais afetado da Europa. A taxa de mortalidade aí já ultrapassou a taxa mundial, a média mundial, que é de 3,74. Na Itália, essa taxa de mortalidade sobe, irmãos, para 10,8%. Puxa, eu fico a imaginar o que seria 10,8% da nossa nação brasileira contaminada, morta por este vírus. Teríamos perdas irreparáveis. Pessoas que talvez fizessem parte da nossa vida pudessem ser afetados e até mortos por este mal. Nós iríamos chorar, nós iríamos plantear, iríamos ficar tristes, porque os números deixariam de ser números e passariam a ter nome, a ter rosto. Bom, queridos, então a Itália é esse país onde de fato está sendo afetado numa taxa de 10,8% de mortalidade. Segundo o site Poder 360, no dia de ontem, esse site Poder 360, você pode conferir depois, no dia 8/4, ele disse que os Estados Unidos da América registrou recorde mundial de mortes pelo Covid-19 em um único dia. Nesse único dia em que os Estados Unidos bateu o recorde de mortandade, morreram 1.939 pessoas. Eu vou repetir, em 24 horas, nos Estados Unidos morreram 1.939 pessoas. E por isso os Estados Unidos já é o país com mais mortes pelo coronavírus no mundo. Então, queridos, perceba, é um mal, é uma pandemia de fato, não podemos esconder essa realidade. Para o Covid-19, ainda não há nenhuma medicação comprovadamente eficaz. Perceba o que eu estou dizendo. Não existe nenhuma medicação comprovadamente, não é, eficaz. Nós sabemos, no Brasil, nós temos ouvido notícias que estão sendo testados, né? E pessoas estão sendo tratadas com uma droga por nome hidroxicloroquina. Que nome estranho é essa droga, não é? Hidroxicloroquina. Bom, mas ainda não é nada oficial. Perceba que nem mesmo os órgãos de saúde da nossa nação ainda fecharam consenso a respeito de usar essa droga, a hidroxicloroquina, como um tratamento eficaz. Bom, mas apesar de tudo isso, ainda nós podemos ver uma outra realidade que nos é preocupante. É que, na verdade, nenhuma vacina ainda foi produzida. E apesar, né, da Organização Mundial de Saúde está agora nesse momento reunindo mais de 40 iniciativas de cientistas, né, que estão buscando uma vacina, ainda não foi encontrada uma vacina ou um medicamento eficaz para que possam nos dizer assim, bom, nós temos agora algo que de fato elimina este mal da nossa nação, por que não dizer do mundo. Bom, eu fiz tudo esse comentário e talvez você esteja aí agora me assistindo dizendo, pastor, o senhor não falou nenhuma novidade, nós sabemos de tudo isto, nós ouvimos isso na TV, nós pesquisamos isso na internet. De fato, eu sei que você já sabe de tudo isso. Bom, então como nós já temos conhecimento dessa pandemia e de outras pandemias que assolaram a nossa nação, eu quero falar agora sobre a maior pandemia causada por um vírus que ainda hoje, no dia de hoje, assola o mundo inteiro. Eu quero falar para você sobre um vírus que está presente no mundo inteiro, não apenas nos 120 países afetados pelo Covid-19, mas esse vírus, essa pandemia que é causada por este vírus, ela está presente na
totalidade de habitantes do planeta Terra. Então perceba, eu vou falar para você de um vírus que infecta nesse exato momento, agora mesmo, toda a humanidade. E se você perceber, esse vírus ele vai ser mais importante no sentido de trazer preocupações para nós do que todos aqueles 5 que nós relatamos anteriormente e até mesmo desta pandemia de Covid-19. Então, eu entendo que você há de concordar comigo que um vírus que ainda está ativo agora, nesse exato momento que nós conversamos, e que atinge não apenas 120 países, mas que atinge a totalidade de todos os países, de todas as nações do globo terrestre, ele é preocupante, é muito preocupante. Mas talvez você esteja se perguntando, mas que vírus é esse, pastor? Sabe, nós conhecemos esse vírus, ele é conhecido. Interessante é que ninguém desconhece esse vírus, porque não há como desconhecer algo que está espalhado por toda a Terra, por toda a população do globo terrestre. E nós sabemos o seu nome. Ele tem um nome, assim como nós citamos aquelas 5 pandemias com seus nomes, e estamos falando do Covid-19, dando um nome a ele. Então, esse vírus que abrange a totalidade dos habitantes do planeta tem um nome. O nome desse vírus chama-se pecado. Eu vou fazer questão de repetir novamente. Pecado. Este é o vírus que assola a humanidade. Meu irmão, o vírus do pecado, nesse exato momento, assola todas as nações. Sim, queridos, nós sabemos, o seu nome é pecado, e nós conseguimos identificar outras coisas a respeito desse vírus. Nós sabemos o seu nome, nós sabemos, por exemplo, o local onde surgiu os primeiros casos desta enfermidade causada por esse vírus do pecado. Irmãos, os primeiros casos surgiram no Jardim do Éden. E aí, eu vou pedir a você que você comece agora a examinar comigo alguns textos bíblicos que vão com certeza confirmar isso que nós estamos falando. O vírus do pecado, que está hoje espalhado na nação mundial, ele começou num local chamado Jardim do Éden. Quando você encontra em Gênesis capítulo 2, se você quiser, vou deixar você ir até a Bíblia. Vá até a Bíblia, no capítulo 2 do livro do Gênesis, do livro do início, do começo de todas as coisas. Nesse capítulo 2, especificamente no verso de número 15, nós vamos encontrar o local onde surgiu esse primeiro, ou os primeiros casos deste mal chamado pecado. Capítulo 2, verso 15, nos diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Queridos, o jardim do Éden foi o local onde surgiu os primeiros casos, sabe, da contaminação desse vírus chamado pecado. Bom, se nós sabemos o seu nome, e se nós sabemos onde surgiu os primeiros casos, nós também conhecemos os nomes daqueles primeiros infectados por este vírus do pecado lá no Jardim do Éden. Você conhece? Você conhece? Sim, irmãos, porque os primeiros infectados por este mal foram Adão e Eva. Adão e Eva, que viviam, que habitavam, que moravam num paraíso, num jardim criado por Deus para ser perfeito. Foi lá que Deus colocou o homem, como nós vimos no texto que nós lemos, no capítulo 2, verso 15. Foi lá que Deus colocou este homem para que ele pudesse viver. Mas é justamente lá que nós vamos conhecer esses personagens, Adão e Eva, que serão os primeiros infectados por este vírus chamado pecado. Em Romanos, capítulo 5, verso 12, a carta que Paulo escreve aos nossos irmãos de Roma, Paulo vai nos dizer o seguinte: portanto, assim como
por um só homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então perceba que nós conhecemos o nome daqueles que foram infectados no Jardim do Éden. Foi por meio de um homem, foi por meio deste casal, Adão e Eva, que o vírus do pecado chegou na raça humana. Bom, então vamos entendendo. Olha, nós conhecemos esse vírus que assola a humanidade. Ele tem um nome, o nome dele é pecado. Mas nós sabemos o local de onde surgiram os primeiros casos. Foi lá no Jardim do Éden. Nós sabemos o nome das primeiras pessoas infectadas por este vírus, Adão e Eva. Então, claro que a ordem seguinte é também conhecermos a origem deste mal, a origem deste vírus, de onde de fato ele surgiu. Qual foi a sua origem? A origem, meu irmão, deste mal foi a desobediência. A desobediência humana fez com que de fato tornasse ser este ato a origem, meu irmão, desse vírus chamado pecado. Bom, e talvez você me diga, e como é que eu vou ter certeza disso, pastor? Eu lhe convido, meu irmão, meu amigo, você que nos assiste nessa noite, a voltar novamente no livro de Gênesis. E novamente você vai ao capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura dos versos 15 a 17. No livro de Gênesis, capítulo 2, versos de 15 a 17, nós encontramos o seguinte texto: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Nós já vimos isso. Era o local do nascimento desse vírus. Verso 16. Ordenou, eu vou repetir esta palavra. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer, e podes comer livremente. Isto foi o que Deus disse ao homem. Perceba que isso é uma ordem. Deus disse para ele: você pode comer livremente de toda árvore do jardim. Mas no verso 17, o Senhor faz uma consideração. O Senhor vai nos dizer: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz o Senhor, dessa não comerás. A ordem é: vocês podem comer de todas as árvores, mas assim, há uma pequena orientação para você. Você já tem tudo, você tem todas as árvores desse jardim para usufruir, mas apenas uma árvore é que você não pode tocar e nem comer do seu fruto. Porque, diz o Senhor, no dia que você comer desta árvore, certamente você morrerá. Então perceba que o que causou a chegada desse vírus na raça humana foi a desobediência. Havia por parte de Deus uma orientação para o homem. O homem não poderia comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque haveria para ele um custo. E o custo era que, se ele comesse daquela árvore, ou do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra de Deus nos diz que certamente eles iriam morrer. Bom, nós conhecemos essa história, e eu creio que você que me escuta também conhece. A serpente, aquela que é tida como a mais sagaz de todos os animais criados por Deus, e que tipificava, representava nessa história a personificação do mal, ela vai ter um diálogo com aqueles dois que seriam os primeiros seres infectados com esse vírus do pecado. Eu quero convidar você para a gente analisar esse diálogo que é feito entre a serpente, a personificação do mal, e entre aqueles a quem Deus criara, colocara no jardim e dera apenas uma ordem a ele.
Veja Gênesis capítulo 3. Você deve estar aí com sua Bíblia no capítulo 2. Vamos até o capítulo 3 do livro de Gênesis. A partir do verso 1. Veja o que nos diz esse texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a serpente, a personificação do mal, vai indagar a mulher acerca das ordens que Deus, o seu Criador, havia lhe dado. E ele indaga: é assim que ele lhe diz que você não deve comer de toda a árvore do jardim? E no verso 2 a mulher responde à serpente, e a mulher vai dizer: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. A mulher, ou melhor, disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Veja que aqui nós encontramos uma cena curiosa. A serpente, personificação do mal, que representa o mal, fazendo com que a mulher começasse agora a duvidar daquele que era o seu Criador. Fizesse com que a mulher começasse agora, por meio da sua persuasão, a questionar as ordens do Senhor, e levando esta mulher a duvidar que de fato Deus não cumpriria a ordem que dera, dizendo que se eles ou ela comessem do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim, certamente eles morreriam. Mas perceba que a serpente, sagaz como é, ela vai tentar agora dar argumentos, mexer com a curiosidade do ser humano. A serpente, essa personificação do mal, vai usar de estratégias, de táticas, para fazer com que a mulher de fato começasse a duvidar daquilo que Deus tinha dito. E nós vamos encontrar isso no verso 5. Veja o que diz o verso 5. O que a serpente vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então perceba, essa personificação do mal vai levar a mulher a duvidar daquilo que Deus falou, mas não apenas fazer com que ela duvidasse das ordens de Deus, mas colocando no coração dela uma semente muito perigosa. A semente que nos dá a ideia de que se a mulher comesse daquela árvore, ela teria os seus olhos abertos, ela poderia conhecer o bem e o mal. Irmãos, veja que coisa interessante. Até hoje, o homem ainda tenta o conhecimento do bem e do mal. Ele quer deter esse conhecimento, ele quer conhecer tudo, ele quer ter isto como um domínio seu. Então perceba que a mulher, agora já levada pelos seus sentimentos a duvidar daquilo que o seu Deus havia falado, no verso 6 ela toma uma decisão que vai nos trazer justamente aquilo que nós de fato falamos para os irmãos, que nós conhecemos a origem deste vírus, deste mal chamado pecado, a desobediência. Porque no verso de número 6 a mulher vai dizer: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu. Vamos parar um pouco aqui e meditarmos. Perceba, a mulher agora olha para aquela árvore que já estava lá há tanto tempo. Por muitas vezes ela já havia visto aquela árvore, ela já tinha visto os frutos daquela árvore, ela já tinha passado, por perto daquela árvore, mas em nenhum momento ela foi atraída por aquela árvore. Mas depois que o inimigo
sabe, colocou na sua mente o desejo de conhecimento, de ter poder, de ter sabedoria, de galgar maior conhecimento, ela agora vai dizer uma coisa, ela vai perceber que aquela árvore era boa para se comer. Como que aquela árvore era boa para se comer se havia uma ordem que não deveríamos comer do fruto dela? Sabe, essa árvore, os seus frutos só ficaram de fato agradável depois que houve uma maquinação, uma estratégia do inimigo no coração da mulher. E ela tomou do seu fruto e comeu. Mas se a história parasse aqui, talvez nós não estivéssemos conversando acerca disto. É que aqui não tem um ponto final nessa frase. Se você perceber, depois que o texto diz que ela tomou do seu fruto e comeu, existe uma vírgula que dá continuidade a esse texto sagrado. E o texto diz: e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aí, os únicos habitantes daquele jardim, criado por Deus, a imagem e semelhança do próprio Cristo, do próprio Deus melhor. Esses agora são os primeiros a serem contaminados por este vírus do pecado. São os primeiros a sentir o efeito danoso, maléfico, mortal deste vírus chamado pecado. Então nós conhecemos, sabemos também, de fato, a sua origem. Bom, se nós conhecemos a origem desse vírus chamado pecado, nós conhecemos também a forma de contaminação deste vírus. Você conhece a forma de contaminação do vírus H1N1, do Covid-19, que é por meio do toque, é por meio do contato, digamos, dos meios respiratórios. E é por isso que nós estamos nesse isolamento social, para que possamos evitar os contatos, para que não sejamos contaminados, nem possamos contaminar alguém com esse vírus. E o vírus do pecado? Você já pensou qual é a forma de contaminação desse vírus? A forma de contaminação desse vírus do pecado é totalmente diferente da forma de contaminação das demais pandemias, das bactérias, dos vírus que assolaram e mudaram o rumo da nossa história. A forma de contaminação deste vírus chamado pecado é por meio de herança. Irmãos, é hereditário. Ora, e se é hereditário, tudo se torna mais difícil. Você está entendendo por que eu falei no início que esse vírus chamado pecado, ele de fato está presente na totalidade dos habitantes do planeta Terra? Porque o contágio ou a forma de contaminação desse vírus não se dá por um toque, não se dá, sabe, por meios respiratórios, ele se dá por herança, é hereditário. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 21, Paulo vai nos falar e nos dar uma ideia de como de fato essa contaminação do vírus do pecado é hereditária. Paulo vai nos dizer assim, 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como por um homem, lembra de Adão? Lembra que ele foi um dos primeiros a contrair o vírus do pecado, a ser contaminado por meio da desobediência pelo vírus do pecado? Porque assim como por um Adão veio a morte. Então, Paulo vai nos dizer que a forma de contaminação do vírus do pecado é uma herança adquirida dos nossos pais. E isso fica bem claro, que nós herdamos essa carga genética desse vírus chamado pecado, quando nós lemos, por exemplo, o livro dos Salmos, no Salmo 51, verso 5. No Salmo 51, verso 5, nós vamos encontrar o salmista nos trazendo essa verdade à tona. Veja o que é que nos diz o Salmo 51, no verso 5. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Percebe-se agora muito claramente que a forma de contaminação deste vírus chamado pecado dá-se por meio de uma herança, é hereditário. Nós já nascemos, queridos, com esse vírus tomando conta de todo o nosso ser. Queridos,
E é por isso que ele é mundial. E sabe, por vezes eu me pego pensando, e eu creio que não sou o único, você talvez compartilhe desse meu pensamento. Quando nós vemos todas as ações que os ministérios de saúde de todos esses países que são afetados pelo Covid-19, as ações que eles estão tomando de isolamento, de quarentena, de uso obrigatório de máscara, tudo isso é para tentar evitar que esse vírus se expanda mais. E eu fico imaginando, eu vendo o cuidado das pessoas ao saírem de casa, fazer a higienização, quer seja com sabão ou com álcool em gel, o cuidado da higiene, tudo isso com medo de contrair o coronavírus ou o Covid-19. Eu já me peguei por vezes olhando para nós e fazendo a seguinte indagação: se nós, homens e mulheres de todo esse planeta, tivéssemos também, queridos, essa mesma preocupação, se nós, queridos, tivéssemos também esse mesmo cuidado na prevenção do vírus do pecado, como nós seremos diferentes como nação, como mundo. Mas não somos assim. Nós fazemos a prevenção do coronavírus, nós fazemos a prevenção de outras enfermidades, mas poucas vezes nos guardamos, nos previmos contra o pecado. Bom, nós conhecemos a forma de contaminação hereditária, nasce juntamente conosco. Bom, se nós conhecemos a sua forma de contaminação, eu quero falar agora sobre um outro conhecimento. Aqui nós também conhecemos a taxa de letalidade desse vírus. Sim, qual é a taxa de letalidade? Nós vimos algumas estatísticas de países que foram afetados, porcentagem de nações e de pessoas que foram infectadas e até mortas por este vírus, o Covid-19. Mas, e se tratando do vírus do pecado? Qual é a sua taxa de letalidade? Será 3,8? Será de 10,6, como está sendo na Itália? E se eu disser para você, meu irmão, que essa taxa de letalidade do vírus do pecado é 100%? Puxa, eu creio que assim como eu, você é tomado, não é, de espanto e de surpresa, porque não é 99,9999% da população que é atingida. A taxa de letalidade, a taxa de mortandade causada pelo vírus do pecado é 100%. 100%. Isso simplesmente, queridos, porque é um vírus hereditário. Todos nascem com ele. E Ezequiel, o profeta Ezequiel, um dos profetas maiores da Bíblia, no capítulo 18 e o verso 20, na parte A, ele vai nos falar sobre essa verdade. Ele vai dizer que essa taxa de letalidade é 100%, porque o texto nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ora, se nós lemos ainda pouco a forma de contaminação, se o salmista nos disse no Salmo 51, verso 5, que nós nascemos em iniquidade, que somos gerados e concebidos em pecado pela nossa mãe, então, queridos, todos nós temos uma alma pecadora, e aqueles que têm a sua alma pecadora, essa alma vai morrer. Então a taxa de letalidade desse vírus é 100%. Para que não fique nenhuma dúvida, para que você não ache que é 99,9,999, Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e no verso 23, ele vai realmente nos dar a ideia disto que o profeta Ezequiel falou. Ele vai nos dizer por quê. Todos, analise na sua Bíblia, se muda, apesar da tradução, essa palavra não muda. O texto continua dizendo, 3,23 de Romanos, porque todos pecaram, porque todos pecaram, porque todos carregam em si o vírus do pecado, e porque todos estes
carregam esse vírus do pecado. Eles estão agora destituídos da glória de Deus. Você sabe o que significa estar destituído da glória de Deus? Significa, queridos, que aquilo que nós recebemos como herança dos nossos pais, Adão e Eva, a morte, ela chegou até nós por herança, porque é a forma de contaminação desse vírus. E a sua taxa de mortalidade é 100%. Sabe, queridos, e tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção sobre esse vírus do pecado, que é diferente de todos os vírus, não somente a sua taxa de mortalidade, não somente a sua forma de contaminação, mas tem uma coisa que ele difere de todos os vírus conhecidos, ou daqueles que ainda virão sobre o planeta Terra. É que esse vírus, meu amado amigo e irmão, ele não enferma apenas o corpo. Ou seja, ele não mata apenas o corpo. O vírus do pecado, por ter a sua taxa de letalidade 100% e ser, de fato, recebido por nós como herança, ele não mata apenas o corpo, mas ele mata a alma. Irmãos, nenhum vírus na história teve um poder de letalidade de matar a alma, mas o pecado sim. O pecado tem esse poder. Quando nós vamos ao Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, verso 5 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, nós vamos ver essa verdade exposta de forma exacerbada para nós. O texto diz: contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Perceba que isto são palavras do próprio Cristo. Ele está dizendo para os seus discípulos que ele vai revelar os discípulos a quem de fato os discípulos devem temer. Qual é o mal que nós, como discípulos do Senhor, nos enquadrando e fazendo analogia para essa palavra ser aplicada hoje aos nossos corações, devemos temer? Será que é apenas as pandemias humanas, os Covids, as pestes e quem sabe as gripes espanholas? Ele vai dizer isto: contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Olha o que é que ele vai dizer: temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, diz Cristo, a esse deveis temer. Você sabe qual é esse vírus que o Senhor está falando aqui? Você sabe que de fato é este que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno? É o pecado. E Cristo está nos alertando, a mim e a você hoje, discípulos, servos do Senhor, a você que me escuta, meu irmão, minha amiga, nessa noite. Nós devemos temer os coronavírus da vida, devemos temer as pestes, as pestilências da vida, mas não podemos temê-las e esquecermos do maior vírus da humanidade, que é o vírus do pecado, porque esses vírus que nós conhecemos, eles vão matar o nosso corpo e podem fazer isso conosco, mas que devemos temer é aquele que pode matar o corpo e lançar a nossa alma no inferno. Este é o vírus do pecado. Sabe, irmãos, nós conhecemos a sua taxa de letalidade, mas assim como qualquer outro vírus, nós podemos conhecer também a sua taxa de contaminação. O vírus do pecado, qual é a sua taxa de contaminação? Nós vimos que a sua taxa de letalidade é 100%. Será que a sua taxa de contaminação é diferente da sua taxa de letalidade? Você já sabe a resposta. Não é. Não. A taxa de contaminação, assim como a taxa de letalidade do vírus, do pecado, é 100%. Por que 100%? Porque é 100% do planeta Terra. Sabe, queridos, o vírus do pecado, ele afeta e contamina todo o planeta. Não apenas a espécie humana é afligida, não apenas a espécie humana é contaminada, a Terra, o planeta Terra, meu irmão, é contaminado. E você vai dizer, como assim, pastor? Meu irmão, voltemos novamente ao livro do Gênesis, voltemos ao livro do início, do começo da história da humanidade. Capítulo 3, versos 17 e 18. O texto diz o seguinte:
Esse texto, os irmãos sabem, o seu contexto, nós já lemos parte dele. É o momento em que o homem e a mulher são levados a comer do fruto proibido. E depois que eles comem, há um julgamento, há um tribunal instalado e sentenças são declaradas sobre a vida do homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Eu não vou relatar aqui as sentenças individuais, mas nesse verso 17, para mostrar a taxa de contaminação desse vírus chamado pecado, eu vou falar um pouco da sentença do homem. O que foi que recaiu como sentença sobre esse homem depois do julgamento? Verso 17 do capítulo 3. E disse em seguida ao homem, Deus disse isso ao homem, depois de ter feito o julgamento da mulher da serpente. Por quê? Ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer. Perceba, vai vir o julgamento agora. Maldita seja a terra por tua causa. Então perceba, queridos, que o pecado do homem, a desobediência do homem, fez com que essa taxa de contaminação do pecado atingisse não somente a raça humana, mas o texto vai dizer que maldita é a terra por causa do pecado, da desobediência, sabe, do contato do homem com esse vírus do pecado. Então, irmão, é 100% do planeta que é atingido. E o texto continua: tirarás dela, referindo-se à terra, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Perceba que mais uma vez nós vemos aqui a terra ser atingida pelo pecado. Ela é maldita por causa do pecado do homem. Irmãos, perceba que o texto nos dá a ideia que a terra passou a produzir espinhos, ervas daninhas, abrolhos, a partir do pecado do homem. Porque antes disso o jardim era perfeito. Mas com o pecado do homem, a terra foi atingida. Então perceba que a contaminação desse vírus é 100%. Ele atinge a raça humana na sua totalidade, porque ele leva a mortandade a todo ser humano. Mas como se não bastasse, o vírus do pecado leva contaminação a 100% do nosso planeta Terra. E para que isso fique mais claro, eu vou tomar as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo mais uma vez a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, quando Paulo nos diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, perceba, há uma certeza de Paulo, porque sabemos que toda a criação não é parte do planeta, não é parte da criação, não é somente a raça humana, é toda a criação, conjuntamente, geme, sofre e está com dores de parto até agora. Irmãos, a contaminação do pecado faz com que até hoje, até agora, a criação de Deus, a terra na sua totalidade, gema, sofra, a ponto de ser comparado a uma mulher com dor de parto. E você que é mãe sabe, você que teve um filho normal sabe o que é ter uma dor de parto. É assim que a terra até hoje sofre por causa da contaminação do vírus do pecado por intermédio do homem. Sabe, queridos, eu quero partir agora para a nossa conclusão acerca desse momento de conversa. Eu espero que você não esteja aí cansado de me ouvir, mas eu quero concluir, porque, como nós vimos, isso foi muito claro para nós nessa noite, irmãos, o vírus do pecado, ele tem um efeito devastador, maior do que todos os vírus que o mundo conhece. O vírus do pecado tem esse poder devastador, porque ele mata não apenas o corpo, como nós vimos. O vírus do pecado mata também a alma. E nós, queridos, somos daqueles que recebemos, ou seja, nos é passado por herança esse mal. Nós herdamos dos nossos pais Adão e Eva este mal que mata o corpo e que também mata a alma. Mas diante de tudo isso, eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Eu tenho uma boa notícia para dar para você agora acerca de tudo isso que nós vimos sobre a contaminação do mundo, dos homens
por este vírus que mata 100%, que contamina 100% do planeta, que de fato nós estamos recebendo essa carga como herança. Eu tenho uma boa notícia acerca de tudo isso que eu falei para você hoje. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que há mais de 2.000 anos já foi providenciada a vacina, meu irmão, que cura cada um de nós do vírus do pecado. Eu vou repetir essa boa notícia para você. A boa notícia é que há mais de 2.000 anos já foi providenciada uma vacina que tem efeito eficaz. Irmãos, o efeito dessa vacina é eficaz. Sabe, assim como é 100% a mortandade do vírus, 100% é de eficácia também da vacina para aqueles que de fato são vacinados. Eu quero falar dessa vacina para você. E essa vacina, semelhante a algumas vacinas chamadas hemominas, essas vacinas hemominas, elas são aquelas que têm como base o sangue. Muitas vacinas que curam os maus de hoje são também extraídos por meio de células do sangue. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro do que você precisa entender. Por exemplo, o antídoto contra a picada de cobra. Como é que se faz esse antídoto? Como é que ele é gerado, essa vacina? O veneno é lançado no cavalo. E o cavalo, o organismo do cavalo cria anticorpos que depois são extraídos e aí se faz a vacina para aplicar no ser humano. Então, essas vacinas são chamadas vacinas hemominas, ou seja, parte do sangue, a base dela é o sangue. E a base dessa vacina, que há mais de 2.000 anos foi providenciada, já foi de fato gerada, já foi providenciada, a base dela também é sangue. Queridos, mas não é um sangue, quem sabe, de um cavalo. A vacina que tem como base sangue e que cura o vírus do pecado, ele tem como base o sangue do Cordeiro de Deus. Sim, a base dessa vacina é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus. A base da vacina para nos curar da morte que esse vírus do pecado nos trouxe é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que também é conhecido como o segundo Adão. Sim, queridos, porque se esse vírus chamado pecado adentrou na história da humanidade por meio de um homem que foi desobediente, que assim sendo, ele foi contaminado por esse pecado, esse vírus mortal, e que passou para a humanidade, para cada um de nós por meio de uma herança. Sabe, queridos, esse sangue de Cristo agora, que também é o segundo Adão, é por meio do sangue dele que nós seremos curados. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 21, nós vamos encontrar essa verdade, quando Paulo vai dizer: porque assim como por um homem veio a morte, ou seja, por Adão, também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus por isso. É que o pecado, esse vírus mortal, letal, adentrou na história da humanidade por meio de um homem. Mas por meio de um homem, mas não um homem qualquer, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que aspergiu o seu sangue, que o seu sangue agora foi transformado em uma vacina poderosa contra esse vírus do pecado. É que nós recebemos a cura imediata, total do vírus do pecado. Irmãos, eu quero pedir a você que abra comigo em Romanos capítulo 5, porque Romanos capítulo 5, Paulo vai fazer alusão à entrada do pecado por um homem, e o estrago, sabe, que esse pecado causou à humanidade. E Paulo vai fazer também uma comparação com a cura que veio por um homem, Cristo, e os benefícios que esta cura nos trouxe, em contraste àquilo que o pecado que foi herdado por cada um de nós, por meio de um homem. Então vamos ler, a partir
do verso 15 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. O texto nos diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, Adão, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18: portanto, assim como por um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e para a vida. Eu sei que você pode dizer um glória a Deus por isto, eu alegro o meu coração com essas verdades, mas o texto não terminou. Veja o que diz o verso 19: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, e é isso que nós recebemos como carga genética, esse vírus do pecado, não é? Assim também, pela obediência de um, Cristo Jesus, obediente até morte, morte de cruz, muitos serão constituídos justos. Irmãos, a vacina produzida pela morte de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, não apenas nos curou, queridos, da morte e do pecado, mas nos tornou justos. Nós somos justificados agora. Isso quer nos dizer, queridos, que foi colocado na conta do Filho de Deus todas as nossas dívidas. Nós não temos nada mais, queridos, a ser de fato cobrado pelo inimigo das nossas almas, por aquele que enganou os nossos pais no jardim do Éden e por isso nos deu essa carga genética do pecado. Cristo aboliu, Cristo eliminou na cruz do Calvário todo o pecado. A morte foi vencida. Então perceba que ele vai dizer justamente isso. Assim também pela obediência de muitos serão de fato justificados, serão constituídos justos. E no verso 20 o texto nos diz: sobreveio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja Deus. A vacina já foi providenciada há mais de 2000 anos atrás, e essa vacina continua com o seu efeito ativo até hoje, até agora somente, queridos. É a única forma de sermos curados do vírus do pecado, da mortandade que esse vírus traz, da letalidade que esse vírus traz, da contaminação que esse vírus traz, é recebermos o sangue de Cristo Jesus aspergido sobre cada um de nós. Agora é o sangue de Jesus Cristo, e somente o sangue de Jesus Cristo pode curar o homem do pecado. Somente o sangue de Cristo Jesus pode curar o homem que está infectado por esse vírus do pecado. Quando João escreve a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele vai nos dizer assim: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Aí veja que coisa interessante, veja o que é que o texto diz em seguida: é o sangue de Jesus, aquela vacina abençoada contra o vírus do pecado. Ele vai dizer: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somos purificados de todo o pecado por meio do sangue de Cristo Jesus. O vírus do pecado agora não mais nos condena à morte.
Nós carregamos em nosso DNA esse vírus do pecado, mas ele está isolado. Ele não pode mais nos levar à morte eterna. Ele não pode mais matar a nossa alma. Não, queridos, porque o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo o pecado, nos livrou do vírus do pecado. E por isso eu digo para você que não podia ser qualquer sangue. Tinha que ser o sangue daquele que é fiel testemunha. Tinha que ser o sangue de Cristo Jesus, aquele que é o fiel testemunha, conforme está no livro do Apocalipse. Eu estou me encaminhando para o final, mas veja o que é que nos diz Apocalipse, capítulo 1, verso 5 do livro do Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, que é também o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não podia ser qualquer sangue. Tinha que ser o sangue daquele que é o fiel testemunha. Tinha que ser o sangue daquele que é o primogênito dentre os mortos. Tinha que ser o sangue daquele que é príncipe dos reis da terra. Tinha que ser o sangue daquele que nos ama. E somente o sangue deste é que de fato pode nos libertar, sabe, meu irmão, da carga mortal do vírus do pecado. E por isso eu caminho agora para as minhas últimas palavras. Por isso hoje nós podemos ser livres de uma vez por toda do vírus do pecado. Podemos sim, queridos, estar livre. E talvez você se pergunte: sim, pastor, o senhor falou sobre a vacina que é o sangue de Cristo Jesus, mas como é que eu me livro dessa carga mortal? Como é que eu tenho acesso a essa vacina? Como é que eu vou ter acesso a esse sangue? Como é que eu faço para que ele seja aspergido sobre minha vida e assim me cure do mal, da morte, da enfermidade que esse vírus me traz? Simples. Para isso, meu irmão, você que me escuta nessa noite, só basta você confessar Jesus como seu único Salvador e Senhor. Simplesmente isso. Basta você confessar Jesus Cristo como seu Salvador. E assim, confessando a Jesus Cristo como seu Salvador, assim, nós que confessamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos agora alvos da graça desse Deus. Pois é por meio da graça, é por meio dela, por meio dessa graça que nós encontramos a salvação. A salvação não pode ser comprada. Eu não posso comprar o sangue de Cristo. Eu não posso comprar esse sangue que hoje serve de vacina para me livrar da morte. Sabe, não há nada que eu possa fazer como homem para me livrar desse vírus chamado pecado. Eu só tenho que fazer uma coisa: é aceitar Cristo como meu Salvador, para que assim a graça salvífica deste Cristo esteja sobre a minha vida. Sim, queridos, é porque somente por meio desta graça é que nós encontramos a salvação. A salvação não pode ser comprada, a salvação não pode ser adquirida, a não ser por meio da graça. Eu tomo minhas palavras finais, a carta que Paulo escreveu ao seu amigo Tito. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 11, ele diz, escute isso: porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou, e se manifestou como? Por meio de Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou, e aqui acréscimo meu, por meio de Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Assim como esse vírus do pecado atinge toda a humanidade, a graça de Deus vem trazendo salvação a todos os homens que o confessam como Senhor e Salvador da sua vida. Então, meu amigo ouvinte, você que ficou até agora comigo, você que saiu, que voltou, você que está entrando agora, meu desejo é que você seja alvo da graça de Deus, que você receba hoje na sua vida a vacina contra o pecado, desse vírus tão terrível chamado pecado. E você quer receber essa vacina hoje? Eu quero orar com você. E você pode, onde você estiver, confessar Jesus como seu Salvador. Porque ao confessar Jesus como seu Salvador,
automaticamente dos céus, você recebe essa vacina produzida pelo sangue do Cordeiro, produzida a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você recebe essa vacina, queridos, que vai ser inserida na tua alma, e você vai ser livre de todo o dano desse vírus tão terrível, que mata não somente o corpo, mas mata a alma. Você quer fazer isso? Você quer fazer essa oração de entrega? Então eu quero orar com você. Senhor, eu te louvo nessa noite, porque diante de um quadro de pandemia, nós podemos perceber nessa noite que existe um vírus que assola toda a humanidade, que não pode ser comparado com nenhum mal que nós conhecemos em termos de enfermidade ou de vírus no nosso planeta. É o vírus do pecado, que tem o seu poder devastador, que contamina o homem na sua totalidade, roubando-lhe a vida e matando a sua alma. E sabe, Deus, mas nós aprendemos nessa noite que, independente de qualquer coisa, os céus já produziu para nós há mais de 2000 anos uma vacina contra esse mal. O mal que hoje é erradicado por meio da graça de Cristo, por meio da graça de um Deus de amor, por meio de um Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Uma vacina que vem por meio do derramamento de sangue na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e que por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício, somos justificados. E justificados, somos livres da morte e do vírus do pecado, e assim o Senhor traz salvação para todos aqueles que nele crêem. E por isso nós te agradecemos, porque cremos nessas verdades, cremos nisto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, muito obrigado. Espero que você tenha recebido da parte de Deus. Espero que de uma maneira ou de outra esses momentos tenham lhe sido útil. E aqui eu me despeço com o desejo de nos encontrarmos em outro momento, quem sabe discutindo um outro tema, mas me despeço com alegria de saber que hoje eu pude conversar com você, mesmo nesse isolamento. E por isso eu nem me preocupei com o tempo, porque você não tem para onde ir, eu não tinha para onde ir, então nada melhor do que ficarmos nos deleitando na palavra do Senhor. Mas agora chegou o tempo de dizer tchau, um beijo. Mas esse tchau é uma até breve. Se você me aguentar de novo, vou lhe convidar novamente, aguarde meu convite, para junto novamente estar na presença do Senhor, discutindo assuntos inerentes à graça salvífica de um Deus de amor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Tenham uma noite super abençoada na presença do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.